Olá, eu sou Michele Barrella, estou aqui direto da Flim, hoje, dia 16 de outubro, para apresentar daqui o meu podcast Pode Comer. Esse é um podcast de uma nutricionista falando sobre vários assuntos dentro da área da alimentação. E hoje eu trouxe para vocês uma convidada maravilhosa que tem tudo a ver com o assunto de hoje, que tem o tema literatura e marketing voltado para o público infantil. Trouxe Cristiane Santos, ela é bacharel em marketing, ela tem uma empresa chamada Marketing para Você e justamente como que a gente trabalha isso com crianças, com adultos dentro do mundo da literatura. Seja bem-vinda, Cris. Obrigada, muito bom estar aqui. A Flim está muito bonita, hoje é o primeiro dia, espero que vocês aproveitem e venham, porque está valendo muito a pena. Maravilhoso. E já começo a trazer o tema central dessa discussão de hoje, que é justamente sobre como que as crianças são envolvidas dentro do marketing, né, o marketing de consumo, e como que isso pode interferir diretamente nas escolhas dos pais em relação aos produtos, muitas vezes antes deles imaginarem que eles estão fazendo uma escolha, né? Como é que o marketing, como é que vem o marketing em relação a isso? Como você vê esse mercado? Então, inicialmente, como é que a gente vai avaliar o marketing, né? Partindo lá do início do Philip Kotler, ele fala que o marketing ele busca atender às necessidades. Mas não necessariamente o marketing faz somente isso. Então, na hora que ele cria necessidades, essas necessidades viram um desejo, o que acontece? A gente começa, né? Não todas as pessoas que trabalham com marketing, mas isso, o mercado faz isso, a gente começa a criar desejos antes de necessidades. Então, a alimentação, ela vira um apelo, ela vira divertimento, pertencimento. Então, aquele produto, né, ou aquele produto industrializado, ou aquilo que nem faz tão bem para a criança assim, ela é pega pela criança antes até dos próprios pais perceberem que aquela criança foi atingida. Então, exatamente sobre isso. Símbolos e afetos, né? Sim. E aí eu vejo cada vez mais isso. Eu sou nutricionista, sou mãe de 2 crianças e vivo já há 10 anos, que é a idade da minha filha mais velha, com essa luta sobre como manter uma alimentação saudável, né, uma rotina saudável, uma estrutura saudável de alimentação com essas pessoas, né, com essas crianças como um todo, e especialmente os meus filhos, na rotina do dia a dia, sem deixar com que essa questão saudável se perca no meio do caminho, já que tem uma logística muito grande envolvida por trás disso para a gente continuar fazendo isso. E uma das coisas que as famílias falam muito durante as consultas é justamente sobre essa dificuldade também, porque o marketing está em todo lugar e muitas vezes até as famílias que estão acostumadas, estão tentando fazer um processo de educação nutricional, manter uma alimentação saudável, uma conduta saudável, elas têm dificuldade por conta do ambiente e de toda a propaganda que chega para elas e toda a demanda de consumo que muitas vezes não é de dentro da casa delas. Não. E aí, como nutricionista, mãe de 2, que vem fazendo esse esforço gigantesco, que assim como meus pacientes e as famílias que eu acompanho, eu tenho as mesmas dificuldades em relação a isso, só que eu tenho um pouco mais de técnica, né? Tenho técnica e tenho um pouco mais de estrada nesse caminho, então é mais fácil de eu conduzir. E mesmo assim eu tenho dificuldade, e aí quando eu fui para o mundo, né? Eu sou professora também, e dentro do momento onde eu conduzo os meus mentorados, os meus alunos, a dor é a mesma, que tem muito mercado, tem dificuldade de manter em algum momento essa demanda, ela acaba entrando dentro de casa, seja pela fresta, pelos desenhos, enfim, por tudo isso. E aí, dentro disso, o que eu vejo como mãe, como nutricionista e também como professora, é como que falta literatura voltada para esse público com o apelo saudável legal.
né? Não aquela coisa assim, o alimento dentro de um contexto onde ele não é o mais legal e o mais legal é o alimento ultraprocessado, por exemplo. Você acha que isso tem um gap de mercado aí, ou que a condução ou tem outros interesses? Como é que você vê isso no ambiente do marketing? Tá, então, a indústria, ela é muito forte, né? O marketing, ele tá por trás de tudo isso que a indústria traz e quando atinge essas pessoas. Então, assim, existe esse gap, mas eu acredito que é possível usar o marketing de uma forma positiva. Então, assim, a gente sabe que o marketing, ele utiliza, né, tanto o Kotler quanto o David Acker, né, que são os papas do branding e do marketing, o Kotler fala sobre a necessidade e o Acker fala sobre a conexão, né, com a marca. Então, assim, a gente está sempre comprando, na maioria das vezes, com apelo emocional, né, com o pathos. Então, qual é o momento que a indústria usa o logos, que é a lógica? Quando ele precisa informar para aquele público algo que, por exemplo, a lei está pedindo. Então, assim, né, agora, há pouco tempo, agora a gente tem os selos de alto em soja ou alto em açúcar. Isso é lei. Se não fosse algo que a lei estivesse pedindo, talvez isso não estaria ali nas embalagens. E aí a indústria e o marketing ia focar em diversão, cores, personagens, jingles, pertencimento. Mas assim, vamos lá. Hoje a gente tem lá o selo de alto teor em açúcar. Mas a gente continua o alto teor em açúcar, mas aqui é divertido. O personagem está aqui, venha pra cá, emoção e pertencimento. Então, é possível, eu acho que isso ainda é um gap, e já existe um movimento muito positivo com relação a esse marketing do bem, que dá para usar todas as ferramentas e fazer todas as estratégias de um jeito que possa capturar essas crianças a descobrirem os alimentos. Porque atualmente eu percebo que existe uma obrigatoriedade. Então o alimento se torna chato. E isso é uma oportunidade maravilhosa para o mercado pegar e trabalhar ao contrário. Se o brócolis é visto como chato, e isso está no inconsciente coletivo, você não vai ver um personagem muito divertido e muito legal numa embalagem de brócolis, por exemplo. Sim. Mas isso é possível de fazer. Sim. Então, descobrir os alimentos. Eu acho que o gap que está atualmente no marketing é a descoberta dos alimentos. Tornar o alimento saudável divertido. E isso também parte da literatura. Porque se eu levo um pertencimento para a diversão, o afeto para o saudável, eu consigo sim trabalhar o marketing de uma forma muito positiva, muito do bem. O que vai acontecer? O meu apelo emocional, o meu pertencimento e a minha diversão vai ser para o saudável. Sim. Vai ser para o lógico. Isso é algo que tem que ser feito constantemente. A mudança do inconsciente coletivo para essa nova visão vai durar muito, vai ter um lastro muito grande, porque a gente está há muito tempo, isso é histórico, com essa indústria dizendo pra gente que é legal comer açúcar, sal e gordura e que o sabor é maravilhoso. Então, assim, a gente já tem realmente uma tendência de mercado pro saudável, tanto embalagens mais bonitas, nomes mais legais, personagens interessantes, né, falando desse universo infantil e lúdico. Mas a indústria é muito forte, sim, né? Então a gente precisa ainda de muito. Então, começar pelo livro onde a criança está na sua base, na leitura, e muito mais importante, levar esses livros novos de uma forma que escola. Ele seja visto, né? Visto, que isso né? Uma obrigatoriedade, né? Levar isso para a escola. Assim como existem hoje livros que representam crianças pretas, crianças com cabelos cacheados, elas conseguem se enxergar, por que não levar a leitura para um ambiente saudável, Sim. né? E você falou pontos que são fundamentais da gente discutir, da gente, assim, pensar e refletir.
Por quê? Sim. Grande parte das escolhas que nós fazemos no dia a dia, a gente acha que está escolhendo. Na verdade, a gente não está escolhendo. Você concorda comigo? Concordo. Você falou exatamente isso, um ponto que é muito chave, que é a questão do inconsciente coletivo. Então, algumas coisas, óbvio, que vem lá, né? A energia que dá gosto, os slogans super fortes, é impossível comer um só, né? Vende mais porque é fresquinho ou fresquinho porque vende mais. Isso já vem de muito tempo. Mas quando a gente olha os alimentos ultraprocessados, como que chegou no que está hoje, quando uma mãe pega lá um pacote, uma mãe, o pai, enfim, a família pega o pacote de biscoito recheado ou uma batata que ela acha que é saudável e muitas vezes não é, um iogurte, vamos até para o exemplo do iogurte, que muitas vezes ela está comprando iogurte porque ela acredita que o iogurte é saudável, mas ela não sabe que aquele sabor que ela escolheu, só por ela ter escolhido um iogurte com um sabor diferente da mesma empresa, já mudou a categoria do iogurte. Sim. Não é mais um iogurte tradicional de leite fermento, né? Eu já tenho várias substâncias adicionadas que tornam aquele produto ultraprocessado. E muitas vezes a intenção dela estava uma intenção genuína, melhor das intenções. Então, esse tipo de condução, ela vem de lá de trás, de antes da Primeira Guerra Mundial. Então, quando a gente olha lá o histórico, por isso que é tão importante a gente conhecer a história, para a gente entender as nossas escolhas e saber o quão difícil talvez seja fazer escolhas novas, né? Então, isso vem lá mas na época da guerra, só contextualizando, o que nós tínhamos? Uma grande indústria que já estava acostumada a fazer produtos que durassem mais, né? Que tivesse... Tinha um porquê, né? Tinha um porquê. E o que eles iam fazer com aquilo, já que eles ganharam tanto dinheiro, a indústria de alimentos naquela época ganhou tanto dinheiro com a guerra, Primeira e Segunda Guerra. Então, a gente tem que mudar, usar o marketing para quê? Para convencer as pessoas de que elas precisavam continuar comendo isso. E isso a gente foi desconstruindo a alimentação saudável, né, ao longo dos séculos. E a partir daí a gente chegou nesse ponto que a gente tem hoje, com tantas pessoas adoecendo, o número de doenças por diversas causas estão aumentando. E no Brasil, nós temos mais crianças obesas do que crianças desnutridas. Isso são os relatórios atuais. Visto tudo isso e contextualizando isso, a gente entende que tem um movimento muito forte da indústria de alimentos, e a virada de chave é justamente quando o marketing entra para convencer as pessoas que elas precisam de coisas que muitas vezes elas não precisam, isso obviamente dentro da alimentação também. E nesse contexto histórico vem um momento que a gente começa a tentar botar ordem nessa coisa, que é o que a gente está vivendo agora, e como você falou, né? Esses selos, eles só apareceram não é porque ninguém é bonzinho, é porque o movimento forte dos profissionais de saúde, né? E como a epidemiologia está mostrando isso e os custos com saúde ficam impossíveis de um país prosperar com custos de saúde por coisas totalmente modificáveis. E aí a gente vem a gente aqui, né? Fazendo podcast, tentando, enfim. E como uma das ferramentas que eu sinto falta, e isso já é a minha crítica há pelo menos uns 10, 15 anos, que a gente não tem literatura. Aliás, vou me corrigir. Nós temos literatura atualmente, mas está cada vez mais aumentando o número de autores que botam o alimento saudável como mote principal da história, né, usando lindamente, mas nós ainda temos poucos livros infantis voltados para o mercado infantil, para o público infantil, que coloque o alimento num outro lugar. Que esse é o tema central de hoje aqui da nossa discussão, inclusive um convite já para os novos autores, né? E para a galera do marketing, de mostrar para que a gente entenda a demanda de consumo. Eu, como mãe, falo isso. Minhas alunas, algumas inclusive lindinhas, estão já desenvolvendo literatura em relação a isso também. Mas que o alimento saia daquele lugar que normalmente nas histórias infantis ele está como ou punição, ou que não é legal, ou que é menos importante, ou como motivo de chacota, né? Tem algumas literaturas que eu já vi, revistinhas, enfim. Que os personagens geralmente não comem bem, né? E que o afeto está relacionado
ao alimento ultraprocessado. Então, a criança, quando ela está feliz na revistinha, no livro, ela está com picolé na mão, né? Um pirulito. Né? Então, é um momento da diversão. Nunca é um alimento de verdade. Nunca é um alimento de verdade. Nunca ela está feliz porque está comendo um brócolis, né? Mas a gente tem aquele clássico que aí... Por isso que eu chamei você, inclusive, né? Pra gente reforçar, de repente, alguns insights, algumas coisas que talvez ainda não estejam no grande público, sobre do que a gente pode... Quais são os detalhes em relação ao que a gente pode melhorar nessas produções textuais, né? Pensando no marketing para vender, porque eu imagino, me corrija se eu estiver errada, que para você chegar numa literatura desse jeito, e aí eu vou falar só rapidamente, assim, que nós temos alguns cases de sucesso que eu vejo, né, inclusive para quem estiver fora do Rio de Janeiro e Espírito Santo, porque essa é uma rede específica daqui, né, que foi o sucesso, que não na literatura, mas que eu super acredito que isso pode ser trazido para a literatura, foi um super sucesso de uma rede de alimentos saudáveis, uma rede de venda de alimentos, no Hortifruti, que fez o quê? Que isso foi sensacional para mim, eu fiquei muito fã dessa empresa. Eles tinham uma rede de hortifruti granjeiros, né? Então, vender alface, tomate, cebola e etc. E eles trouxeram como que eles poderiam fazer com que as pessoas quisessem comprar no deles e não no da esquina, visto que qualquer lugar você pode abrir, né? Supermercado, tem... E não só isso, né? E como que eles ficar podiam na memória trazer e ficar na memória afetiva, porque eu acho que isso já tem, essa propaganda já deve ter mais de 10 anos. Mais de 15, com certeza. Né? Eu acho que tem uns 15 anos aí que eles fizeram isso, e isso ainda tá, pra galera um pouco mais velha, ainda tá no inconsciente coletivo das pessoas que viram essas propagandas. Que eles pegaram e fizeram... Foi a época, eu acho que o Netflix começou a entrar aqui no Brasil, alguma coisa paródias, assim, e fizeram paródias. Então, eles começaram a fazer paródias com os alimentos no... âmbito daquele filme. Então, Kill Bill, então os filmes de sucesso do mainstreaming, que eles começaram a fazer essas paródias com os alimentos, e isso foi super legal. Isso foi uma ferramenta maravilhosa para a gente levar para o consultório, para os joguinhos de diversão, de levar para o lúdico, para as crianças, para a gente, crianças e famílias, né? Para a gente conseguir desenvolver isso. Então, isso foi tão legal e ficou tão marcado, e por que não trazer isso para todos os veículos de comunicação? Um outro case de sucesso maravilhoso, que eu sou fã demais, é o Show da Luna também. Que é o que... Da menina curiosa, né? Aí sim, eu queria muito, esse é meu sonho, ter personagens que cheguem nos livros também, né? Com foco direcionado para alimentação, né? O tempo inteiro, assim, tudo sobre alimentação. E aí o Show da Luna eu acho maravilhoso como case de sucesso, por quê? Porque foi uma explosão, e o que eu vejo como nutricionista e como mãe, por que foi tão bom? E aí eu já vou te dar a fala para você comentar esses pontos que eu estou levantando. O que eu achei que foi maravilhoso? É um desenho lindo. Eu acho que isso, assim, a beleza do desenho, né? Que também, volto a dizer, tem algumas literaturas que falam sobre ou alergia em crianças, ou alimentação mesmo, em algum ponto ali da alimentação, onde a parte da beleza do livro talvez não encante tanto a criança. E a criança é lúdico. Isso criança é estratégico, e né? família, Isso é né? Então, a família que vai pegar aquele livro e vai querer, de repente, sentar para ler com a criança antes dela começar a ler, que é esse o público que eu quero que seja atingido, né? Porque quanto antes você pega a criança, mais aquilo vai se tornando tão rotineiro e tão marcado nela, que é o processo de educação. Sim. Assim, como é que você ensina uma criança a falar? Falando com ela. Como é que você ensina uma criança a comer? Comendo com ela. Como é que você ensina uma criança a comer saudável? Comendo saudável com ela. E bloqueando a entrada de determinados símbolos dentro da casa dela desde cedo. Assim, o basicão do basicão é esse. E aí, pra você chegar, só que até você chegar nesse momento, você precisa conquistar aquela família. E aí, pra mim, isso é notório marketing. Então, assim, o desenho do Show da Luna eu acho que fez sucesso por uma questão da beleza estética do desenho, me corrija se eu estiver errada depois. Segunda coisa, a coisa da novidade, que não tinha uma criança que falava sobre
sobre ciências, coisas da ciência e assuntos, tradução de uma maneira muito bem feita em relação ao conteúdo científico denso e chato, para quem não é da área, para uma linguagem super lúdica. Então, essa ponte foi muito bem feita. Temas muito que até o adulto, né, tem curiosidade, então pegando a criança e o adulto em todos os temas, usou todos os recursos sensoriais. Então, para quem trabalha com parte sensorial, assim, é bem legal da gente fazer essa avaliação, porque ela usa, e eu dou aula dessas coisas também para os meus alunos, então quem está acostumado comigo sabe que eu falo desses detalhes. Então, ela usa todos os recursos sensoriais, música, visão, a vontade de você entrar em contato com determinada experiência, então ir para o tato, né, para o olfato paladar quando tem alguma coisa relacionada a alimento. Então, usa todos os recursos sensoriais. E o mais importante, não, para mim, assim, tão importante quanto outros pontos, o conteúdo que é apresentado é um conteúdo muito bem estudado. Então, você não tem ruído de comunicação, de você terminar de falar e falar, mas não é bem assim que o alimento faz, exemplo com o alimento, né? Não era isso, não era isso. Meu filho. Exatamente. E aí, isso eu ainda vejo até em alguns outros desenhos, que tem alguns episódios que dentro fala de alimentação saudável, mas muitas vezes a comunicação está errada no sentido da parte científica mesmo, né? Então, ensina um pouco, não é peronomútil, não é bem assim. Então, acho que esses 2 casos de sucesso, eu ainda vejo na prática do dia a dia, eu ainda vejo poucas obras literárias que deem esses cheques, como esse desenho, essa propaganda como Cases de Sucesso fizeram. E aí eu acho que o autor que conseguir reunir tudo isso e com um bom marketing, de repente, né, para poder conseguir chegar, vai fazer muito sucesso, vai vender muito livro. O que você acha disso tudo que eu falei? Então, eu acredito que, antes de tudo, partindo do princípio que os pais de hoje foram crianças da década de 80, 90, eu acho que, antes de tudo, a gente tem que pegar o coração e a mente dessas crianças de 80 e 90 que não foram criadas com esse intuito e estimular que elas consigam levar isso para os filhos, que são as crianças de hoje em dia. Então, assim, porque o esforço para eles é muito maior, porque se eles não tiveram esse costume, né, não houve esse comportamento interno dentro de casa, o que incentivou eles foi o externo. Sim. Foi a cantina da escola com salgadinho, com queijo e presunto, os salgadinhos que a gente, como criança, chamava de isopor amarelo com sabor, né? Então, assim, aquilo tudo é apelo emocional. Hoje a gente como adulto funcional e que se informa, a gente sabe que a sombrinha de chocolate tinha tudo menos chocolate. Mas ela, ainda hoje, ela tem um apelo emocional pra gente. A moedinha de chocolate, aquilo tudo tem um apelo emocional. Então, antes de pegar a emoção da criança, eu acho que a gente tem que começar a trabalhar o adulto e essa criança dele, que talvez foi super problemática até para comer, porque não teve esse costume. E até hoje ele não consegue se alimentar. E inconscientemente ele passa isso para a criança. Porque se um adulto, a criança aprende por repetição, né? E tudo que ela vê, o comportamento do adulto é o que ela vai seguir. Então, se eu sou um pai, uma mãe que não se alimenta direito, como é que eu vou querer que meu filho se alimente direito, corretamente, coma legumes e verduras? Assim como é que eu vou estimular uma criança a ler se eu não sou um pai, uma mãe que tem o hábito da leitura? Então, a gente tem que começar a pensar o marketing a partir do comportamento do consumidor. E aí, quem é esse consumidor que eu quero atingir? Como é que ele se comporta hoje? Então, antes de eu convencer a criança, eu tenho que convencer esse adulto que é o pai dessa criança. Olha, de que vai comprar, olha que legal esse livro. Porque a criança pode amar aquele livro, deitar no chão e fazer birra porque quer aquele livro. Mas se aquele livro ali, aquele autor, não tocar a criança daquele adulto, esse livro não entra na casa daquela criança para que ela seja estimulada. Eu acho que
eu acredito que antes de tocar essa criança, é preciso tocar esse adulto. Sim. E aí, como é que eu falo com esse adulto? Porque é ele que vai desembolsar e vai comprar. Então, e também, de uma forma geral, mostrar no marketing que é possível lucrar com coisas boas. Porque o que a gente tem que entender hoje é que, assim, ok, existe uma história, a indústria da alimentação, né, ou a indústria do ultraprocessado veio como uma forma de facilitar lá atrás, na Primeira e Segunda Guerras, porque, né, o mundo estava um caos, mas depois isso virou lucro para eles. Sim. Barateou a matéria-prima. Sim. E eles conseguiram visualizar de que sentido? Eu consigo ganhar mais com matérias-primas de lucro piores. aumentou 300%. Então, assim, da história de 1914 para cá, né, desde a Primeira Guerra, o que a gente viu? Lucro. Uhum. Não houve uma preocupação com quem estava do outro lado se alimentando ou recebendo aquilo. E ainda tem outra coisa, né, Cris? Lucro por todos os lados. Por todos porque os lados. A indústria de alimentos, ela lucrou com esse barateando o custo. Sim. A indústria farmacêutica lucra com o quê? Com a venda de medicamentos. Sim, porque né? se eu não me alimento direito, eu tenho mais Em algum propensão momento, a ficar doente. Então, assim, e não curiosamente, algumas indústrias farmacêuticas também fazem parte da indústria de alimentos. Então, assim, o que a gente tem que convencer o mercado é que é possível, sim, lucrar, porque a gente está no mundo capitalista, num país capitalista, né, num continente capitalista. Então, o que a gente tem que entender é que dá para lucrar, dá para você fazer o bem, dá para você ganhar o seu dinheiro, sim, respeitando o outro. E dá para você criar estratégias. Sim. E criar demandas, porque o marketing faz isso. A gente vê isso claramente, por exemplo, a cada lançamento de celular. Sim. É um desejo. Ali foi criado uma necessidade. O desejo virou necessidade. Então, por que não a gente pode criar um desejo por coisas saudáveis? A gente está vendo hoje o mercado da suplementação super ativo, com empresas sendo criadas. Então, assim, existe sim um lucro através da saúde. Existe, e dá para fazer isso direito, dá para fazer isso de uma forma correta. O que eu acho que falta realmente é começar a olhar através de todos os canais que é possível atingir. Então, desenhos animados, onde eu possa falar, ser divertido, ter um tom emocional, como a aluna, que tem uma musiquinha que não sai da cabeça, né? Eu quero saber. Isso é marketing. Sim. Isso é branding da aluna. Então, a aluna foi para vários lugares, né? Você tem infinitos produtos licenciados. E aí, quando a gente chega em produtos licenciados, eu vou lá na sua fala do iogurte, que é leite e fermento, aquele ali é o bom. Mas a mesma marca tem produtos muito ruins. Então, ao mesmo tempo que eu pego uma super marca, que eu vou lá e compro um iogurte natural, que só tem 2 ingredientes, ela também vai me dar um iogurte com 55 ingredientes que eu não sei nem falar. Uhum. Então, assim, nisso a literatura pode ajudar, porque ela pode trazer informação de forma lúdica. Sim. E trazendo a emoção. Então, assim, eu tô ali ensinando aquele pai que não tem o hábito da leitura. Então, a leitura de um livro infantil vai ajudar muito ele a entender algumas coisas. Muitas vezes, inclusive, faz o reverso, faz né? o reverso. A partir da criança, levando uma demanda, os adultos vão... E a maioria das pessoas, apesar da gente ter um sucesso muito grande, a gente está aqui com a Flin, que está maravilhosa, a gente teve um sucesso enorme com a Bienal esse ano no Rio. Esse ano foi maravilhoso. Muito, esse boom que está acontecendo com a leitura e os livros é muito bom. Sim. Então, aproveitar esse gancho para também estimular a leitura daquele que é o adulto da história. Sim. Porque se eu faço um livro que criança entende, aquele adulto vai entender com certeza. Então, assim, levar coisas até mais sérias sobre açúcar, sobre os males do açúcar, mas de forma divertida, para ela entender como... Olha,
Aqui nessa festinha aqui, tem um monte de coisa que eu vi no livro que não é legal. Sim. E aí estimular que ela possa escolher. Vou dar meu depoimento como mãe, né? Aqui também, sempre que eu posso eu falo isso. Dentro da minha casa, desde muito cedo, justamente por isso, e isso inclusive foi a nossa conversa dos bastidores sobre o desenvolvimento adequado do que vai sair agora, né? Daqui a uns 6 meses já vai estar pronto. E a partir dos meus filhos, o que nós fizemos muito lá em casa, né? Tudo tinha nome, tudo tinha um porquê. Então, por que não era para aquela idade? Por que meus filhos não comiam determinadas coisas? Então, isso fazia parte do processo de educação nutricional. E minha filha, muito pequena, ainda não sabia nem direito pronunciar as palavras e ela já sabia falar gordura trans, açúcar invertido, todos esses nomes. Por quê? Porque fazia parte do processo, em vários momentos onde ela não estava sob os meus cuidados diretos, ela perguntava para o adulto que oferecia alguma coisa para ela se tinha gordura trans. E alguns relatos chegaram, muito curiosos e engraçados, era que o adulto não sabia responder, mas como ela obviamente era minha filha, não dava uma enganada nela e ia lá lendo o ingrediente. E aí, a partir daquele momento, aquele adulto que nunca tinha lido uma lista de ingredientes, a partir de uma criança de 2, 3 anos de idade que perguntava, tem açúcar? Tem gordura trans? E aí o que ele começou a perceber? Que, nossa, realmente faz diferença o produto A para o produto B. E às vezes até um produto que aparentemente era muito parecido com um produto saudável, mas por conta do formato do produto, ou do desenho do produto, às vezes aquele adulto comprava, mais uma vez, né? Não sabendo exatamente o que estava levando para casa. Então, a partir da criança, né, a gente consegue chegar nesse adulto também, trazendo informações e, obviamente, ele vai ter a decisão dele se ele quer ou não seguir com isso. Mas isso é muito legal, quando as pessoas entendem. E aí, qual era o recurso que eu usava com a minha filha nessa época para ela entender, principalmente conforme ela foi crescendo, né? E foi tendo acesso fora de casa, numa festinha, ou quando, né, a gente ia para casa de alguém. Então, enfim, para essas situações sociais na escola, né? Porque a escola é um momento onde a criança acaba tendo contato... Fica muito tempo e tendo contato com outras culturas familiares em relação à alimentação. Então, nessa transição, uma das coisas que me faziam, me ajudavam muito, e olha que eu procurei na época muito livro, muito, porque meus filhos são leitores, né, vorazes, os dois desde sempre. Então eu procurei muito literatura boa, né? E era difícil, eu achava mais coisas onde eu precisava explicar o porquê que aquilo estava ali naquele contexto, virava uma terceira história. Então eu resolvi criar as minhas histórias com ela. A gente desenhava, ela gosta muito de desenhar, então eu desenhava do meu jeito e contava histórias, até hoje ela adora, né? E ela fala, mamãe, eu adoro os livros que você fez pra mim, né? Porque aí tinha os personagens que eu criei a partir do contexto da minha família, né? Do que eu acreditava importante dentro da minha família, dentro do meu modelo educacional ali com as crianças, para explicar aquilo que elas não viam em nenhum lugar, então não tinha representatividade. E é a partir disso que eu comecei a pensar, esse clique veio para mim, que eu falei assim, gente, realmente a gente precisa fazer o marketing reverso. Para mim é isso, assim, temos que fazer o marketing reverso. Pegar aquilo que é saudável, fazer um rebranding nele, não sei se é esse o nome, mas eu adoro essa palavra, gosto divertidíssima, rebranding nele, fazer o marketês em relação ao brócolis, a beterraba, e não só isso, né, outros alimentos também. A couve, vamos botar taioba, alimentos da biodiversidade. Já vou dar um spoiler aí se alguém quiser ir rápido e pegar isso como gancho para fazer um livro. Alimentos da biodiversidade sobre o olhar infantil, sabe? Trazer a galera lá da Amazônia, eu vou falar de beterraba, de berinjela com ela, de couve, eu vou falar de taioba, eu vou falar dos alimentos da biodiversidade ali para aquelas crianças. E a gente, como um país tão grande, continental, dá para fazer livros setorizados. Dá pra fazer, exatamente. Olha, gente, que ótima essa ideia aí, gente. Vou anotar isso agora. Dá pra fazer livros setorizados, dá pra fazer, enfim. Mostrando o país inteiro e todas através as dos alimentos saudáveis. Isso é muito incrível. É quase uma geografia dos alimentos dentro do Brasil, olha, né? Arrasou. Exatamente isso, a geografia Porque se dos alimentos. eu consigo mostrar pra criança que
nós somos um país tão abençoado que a gente tem alimentos diversos que atendem nutricionalmente. Exatamente. E cada região, né? E isso tem a ver com custo, no final das contas, tem a ver com acesso, né? Então, a diversidade de alimentos, não criar desertos alimentares, enfim. Muita coisa pode ser... Né? Propósito com prazer. Isso. E aí, você imagina se você pega tudo isso e para isso é preciso um estudo de marketing, não é? Sim, comportamento do consumidor. Tá. Porque esse assim, é o ponto. Porque o que acontece? A partir desse comportamento que você vai verificar um gap no mercado. Sim. Então, você tem que fazer um estudo do comportamento do consumidor para você saber. Então, assim, se houve de uns 10 anos para cá, ou um pouquinho mais para trás, uma busca desse consumidor por se cuidar mais. Sim. Então, se você for perceber que houve esse comportamento do cuidado, naturalmente você vai também perceber o aumento de empresas de suplementação. Porque houve um estudo de mercado ali que se percebeu que... E isso também está ligado muito à questão da alimentação. Porque, assim, se eu não tenho muito tempo para preparar o meu alimento saudável, ou se eu trabalho fora, ou se eu não tenho tempo, eu sou muito monotemática na minha alimentação no dia a dia, eu vou buscar uma alternativa de continuar saudável, já que na alimentação eu não estou conseguindo. O que eu faço? Suplementação. Achando que... Aí já aproveito também o momento, porque Michele é cultura. E é para falar o quê? Apesar de suplementação ser muito importante, tem seu lugar, para algumas pessoas é necessário, extremamente necessário, mas os trabalhos científicos todos reforçam que a matriz alimentar é muito mais biodisponível, ou seja, a matriz alimentar, comer o alimento no trato gastrointestinal tem muito mais função e muito mais eficácia do que se você só pensar que eu não preciso comer, é só suplementar. Então, essa é a mensagem principal para o público, né? Não acho que só suplementar tudo, porque a gente suplementa o que não dá conta, ou o extra que você não está conseguindo atingir. Mas eu não como uma lista de 50 alimentos e vou tomar tudo em cápsula. Não é a mesma coisa, tá, pessoal? E aproveitando também esse ponto, né, que você falou, eu lembrei, estava olhando aqui no celular, só para eu não errar o nome do livro, essa coisa do não tem no mercado e não tem mesmo, né, na literatura. Uma mãe de um paciente meu, né, eu atendo os 3 filhos dela, e na última bebê dela, ela falou, gente, porque ela enfrenta todos os desafios e os preconceitos de quem amamenta e quem amamenta mais tempo, né, também. E aí ela começou a procurar algumas literatura para ela poder mostrar também. E aí, enfim, acabou fazendo uma segunda faculdade de pedagogia. E como TCC final, ela escreveu um livro sobre esse assunto. Ainda não foi publicado, está em vias de, né? Mas aí eu peguei aqui o nome para eu não errar, que olha só, ela a partir justamente disso, não tinha no mercado, não tinha uma coisa legal, não tinha do jeito que ela queria sobre amamentação e menstruação. Olha a importância disso para nós mulheres. Importância disso no Outubro Rosa, né? Que estamos em outubro também. E aí o título do livro é Mamãe, você e a cegonha são muito amigas? Para literatura infantil. E nesse livro é o quê? Desmistificando a menstruação, o parto e a amamentação através da ciência. Olha que legal! E aí essa inspiração deve ser, porque a amamentação é o quê, gente? É primeiro alimento. É o primeiro alimento da criança. Então, esse momento, assim, onde a gente entende esse gap de mercado, não tem no mercado. O que tem é pouco ainda, preciso de mais volume, porque quanto mais volume, maior a chance, né, de chegar na sua diversidade para mais pessoas. Não ficar tanto aquela coisa assim, cada um tá ali no seu quadradinho, vendendo sozinho, no seu... furar bolha mesmo. Furar bolha. Porque, assim, atualmente a gente já percebe no mercado um esforço para que essa narrativa mude. Sim. Mas a gente sabe que para furar a bolha é preciso de investimento. Sim. E é preciso convencer o mercado que ele pode sim lucrar fazendo uma coisa boa. Não tem problema nenhum em você ganhar dinheiro. Sim. Não há problema nisso. O problema há em quando você tem um desvio de caráter
para que aquilo ali seja pensado só em uma única via. E por que não você ter uma via dupla, onde você recebe por aquilo de bem que você está fazendo? Sim. Então, assim, eu acho que no final é unir propósito mesmo e prazer e pegar aquela criança pela emoção e aquele adulto pela nostalgia. Sim. Porque aí a gente consegue um prato cheio, né, falando da nutrição, um prato cheio para o mercado e para uma mudança de comportamento do consumidor. Porque, assim, ao mesmo tempo que existe um consumidor que está atrás de novas formas de se exercitar ou uma alimentação, existe também a contrapartida, que é onde o marketing convence você de que aquilo é bom, transformando desejo em necessidade, que é o básico do marketing. Então, por que não eu criar uma estratégia e usar todas as ferramentas que o marketing me proporciona para criar o desejo para o bem? Sim. Em se alimentar bem, em se exercitar, em ter todo um comportamento voltado para um ambiente mais saudável de todas as formas, tanto mental quanto física. Sim. Então, eu acredito que é possível e é super possível. E isso pode começar, sim, através de uma comunicação num livro, num lúdico, né, num nostálgico. Talvez unir a nostalgia daquele adulto com a descoberta daquela criança numa única história. Sim. Que consiga atingir aquele adulto e aquela criança. E a partir de então você atinge uma família inteira. Sim. Né? Então isso dá super para fazer e é super possível, porque o livro é um canal também da onde você consegue se comunicar. E é importante entender que parece que a gente faz as nossas escolhas. Sim. Mas o nosso ambiente importa muito e nem sempre tudo que a gente escolhe foi a gente que escolheu. Essa é a minha luta de mostrar Geralmente no dia a dia, no consultório, que até quando você acha que você está comendo bem, às vezes você está comendo mal. Por quê? Porque as escolhas que você está fazendo não necessariamente são escolhas, como, né, no fundo quando a gente vai entendendo isso no inconsciente. Mesmo, E a qualidade do que está chegando, então são várias discussões. E um ponto muito importante que eu vejo aí trazendo, né, para essa parte assim, do furar a bolha, do chegar onde tem que chegar, de fazer sucesso mesmo, porque são vários os pontos da dificuldade de escrever no Brasil, né? De vender livros, enfim. Investimento, tudo isso, as questões relacionadas também às redes sociais, elas são maravilhosas, elas podem fazer você chegar em muitos lugares, mas a gente ainda está nesse momento de transição dos autores novos conseguirem ter essa comunicação assertiva, né? Isso daí faz parte do momento que a gente está vivendo. Mas eu vejo que um ponto que eu acho muito importante tecnicamente é a qualidade técnica do que está sendo escrito naquele livro. Então, se não tiver qualidade técnica no assunto específico que está sendo colocado ali, nós, profissionais de saúde, não vamos adotar. Então, assim, eu não vou prescrever um livro, e eu prescrevo livros, tá, gente? Parece doido o que eu tô falando, mas às vezes a gente fala, leia isso aqui, porque é uma ferramenta que você tá usando de autocuidado, de educação nutricional para adultos e crianças e adolescentes, etc. Sim. Se não tiver qualidade técnica, eu vou falar, não adianta, não ler. Tem várias coisas que eu falo, é maravilhoso, faz parte da minha infância, eu tenho um afeto com aquela literatura, mas não bota agora na sua casa espera seu filho estar um pouquinho maior, porque ele já vai entender um pouquinho mais algumas coisas, ou quando você está lendo para uma criança pequenininha, troca a história, ele ainda não lê. Então, vai trocando aquela parte, vai fazendo a seleção daquilo que você não quer que entre na sua casa. Por quê? Vou dar um exemplo da Magali, né? A Magali é maravilhosa, é um desses exemplos. Meus filhos amam, tem revistinha, mas quando eles eram pequenininhos, que ainda estava no processo, muitas coisas que a Magali e outros, né, dos personagens da Turma da Mônica falavam, que poderia ficar no inconsciente dos meus filhos, eu trocava.
E eu ia trabalhando, ou enquanto isso, em paralelo, outras ferramentas para quando eles lessem, eles entenderem o contexto, entender que aquilo realmente é uma história e que se a quantidade de propaganda que tem nas revistinhas, principalmente as revistinhas mais antigas que tem lá em casa, de chiclete com corante, né? De blanquê de peru, né? suco, tudo em pó, que suco e etc. É muito grande. Então você tem que dar uma. É isso, tá? O tempo todo, né? Precisamos entender e fazer um esforço para fazer esse marketing reverso. Para mim, essa é uma das mensagens desse podcast de hoje. Ficar muito ligado em que a gente tem que transformar aquilo que a gente quer que entre na nossa casa, que ele seja o mais legal. A sobremesa não pode ser o pudim, o chocolate, porque você é obrigado a comer o brócolis ou o alface, e aí como recompensa você vai ganhar o pudim ou o chocolate. Eu acho que é usar o afeto a serviço da consciência, e isso é diário. Não tem outro jeito. Isso. E no final das contas, além disso tudo, e aí eu falo isso agora mais especificamente para os profissionais, né, que me assistem, os nutricionistas, médicos, a galera da saúde toda, faço um chamado coletivo para vocês, para a gente começar a criar o desejo, porque Cris falou muito bem aqui no início, no meio e agora no final também, sobre a coisa do usar o desejo, né? Sim. Só que... transformar em necessidade, o desejo do saudável. Isso, só que nesse momento nós temos uma dicotomia muito grande. Tem uma galera que não tem desejo de ser saudável. E eu falo isso pelo que eu estou no consultório no dia a dia. Eles não têm o desejo. Muitas vezes eles estão lá para mudar alguma coisa porque, como a gente brinca, né? A água bateu na bunda. Por quê? Porque já tem algum processo ruim em desenvolvimento. As crianças chegam obesas, né? As crianças chegam com alterações no exame de sangue, que parece que você está vendo o exame de sangue de um idoso. E aí elas precisam mudar. Então, assim, elas não tinham desejo. Essa mudança... mas aí você vai olhar o comportamento dessa família, como é que é. Para essa criança chegar a essa obesidade, como é o comportamento dessa família? Perfil parental, então isso tem a ver também com perfil parental, perfil familiar, coparentalidade ou não, então são várias camadas. Mas dentro dessas camadas, o que eu visualizo? Nós temos sim o desejo de um movimento muito grande, né, pela vida mais saudável e pela prevenção, ele é real, ele está acontecendo e ele está mudando o que a gente tem de mercado, ou pelo menos está sendo uma mola ali, motora, para isso ir um pouco mais rápido. Mas nós temos ainda uma grande parte da população que não está desperta para isso. E o marketing faz muito bem isso, né? Porque, na verdade, no final de tudo, é transformar o desejo em necessidade. Eu não desejo ser saudável, eu necessito ser saudável. Assim como eu não desejo ter o celular que foi lançado agora esse ano. Eu necessito. Então, o marketing faz o desejo virar necessidade. Então, acho que no final de tudo é transformar o desejo de ser saudável em uma necessidade de ser saudável. E contar essas histórias através de livro para crianças, você coloca uma semente ali. Sim. Né? Então, você precisa estar sempre regando aquilo ali. E realmente, educar é cansativo. A gente sabe, né? Num dia cansado, uma mãe que trabalha fora vai pensar em fazer um legume, ela vai lá e coloca um nugget para a criança comer. E isso não há o problema. Porque existe realmente um mundo cansado. Pós-pandêmico, então, está muito mais cansado do que antes. Sim. Mas é mostrar para ela que, ao invés de comprar aquele que tem 55 nomes que não dá para entender, ela pode comprar um que tenha 5 nomes que não dá para entender. Porque nem tudo na indústria é ruim. Sim. E muita coisa que pode ser utilizada pelaquela mãe. Sim. Então, é criar a necessidade do saudável. Sim. Né? E não só o desejo. Eu tenho falado para os profissionais, né? Principalmente nas aulas que eu dou, quando eu falo com o profissional. Com a família, a gente calibra ali a fala, mas a ideia é a mesma. Eu tenho falado muito assim, criança, tá trabalhando com criança, menos rótulo, mais história. A gente trabalha com rótulo, mostra ali
sim, como ferramenta, mas se a gente está falando com crianças, é muita história. Então, você usa o rótulo para criar histórias para chegar no que você quer com aquelas crianças. A necessidade, por exemplo, de perceber como o mercado se apresenta, na gôndola, sim, num ponto de venda, o porquê que aquele personagem foi utilizado. Então, o que hoje está sendo feito para uma alimentação ou para um produto que se diz alimentício, chega para a mesa porque é barato, quem disse que se aquilo não for bom e eu transformar aquele desejo em necessidade, eu não vou ter condições de pagar? Sim. Sim. Será que o mercado, se eu levo esse comportamento e amplio esse comportamento, será que... Porque a gente chega a políticas públicas, a redução, sim, de imposto. Sim. Né? Então, porque não está só focado ali no marketing, mas está focado numa cadeia produtiva aí de lucro que favorece, infelizmente hoje, a indústria de ultraprocessados. Sim. Então, como é que eu vou convencer aquele pai que viveu, né, cresceu comendo macarrão instantâneo e está vivo, porque, né, é o sobrevivente. O inconsciente coletivo fala isso, eu comi e não morri. Mas, assim, como é que eu vou convencer ele que ele não precisa passar aquilo para frente e o filho dele não precisa necessariamente comer um macarrão instantâneo, mas ele pode cozinhar um macarrão comum com molho de tomate, que não é nem tão difícil de fazer e tão trabalhoso. Mas isso é um trabalho de consciência. Então, assim, eu acho que o livro, ele vai ser uma semente na cabeça daquela criança. Se o adulto de hoje é mais difícil de convencer, que a gente consiga convencer essa nova geração. Sim. Para trazer uma consciência e transformar esse inconsciente coletivo em algo mais saudável de uma forma geral. Perfeito. E aí, se você pudesse deixar uma mensagem para os pais, professores, autores, como uma especialista em marketing, né? O que você vê como ponto principal para essa galera agora, a partir de hoje? História semente. É o que eu acho, assim, usar as estratégias, se for possível, se não conheça, contrate um profissional, busque investimento, tente convencer um patrocinador de que é possível, estude o mercado, veja o gap que tá no mercado, olhe marcas que estão indo para um ambiente mais saudável, porque se você não tem condições de ter uma pesquisa de mercado robusta, você pode fazer o que a gente chama de benchmark, que é olhar marcas que estão trabalhando e desenvolvendo coisas. Então, assim, existe uma marca francesa muito grande na área de laticínios, que ela, há 2 anos, abriu uma fábrica de alimentos vegetais, de leites vegetais. Opa! Por quê? Então, assim, porque existe um gap de mercado ali. Tem uma super marca de refrigerante que todo mundo conhece, que também está indo para a parte de leites vegetais. Por quê? Então, assim, existe uma limpeza da marca, que a gente, né, sabe que é uma limpeza verde, que as marcas querem ficar bem para o mercado. Famoso também tem greenwash. Tem a parte de imposto também, que isso facilita, não é? Nem tudo são flores, mas já é um caminho. Se para ela ficar melhor, ela pode reduzir os custos, e isso é bom pra gente, que assim seja. Então, no final de tudo, transformar, que isso seja uma semente. O livro é uma semente. Então, se há hoje autores estimulados a escreverem, a botarem ideias que tenham esse mote, né, para o mercado, é possível. Faça sim, porque a tendência de mercado é exatamente essa. É possível ganhar dinheiro com livro saudável? É possível ganhar dinheiro fazendo de forma correta.
Ótimo. E aí vem os meus conselhos técnicos. Não se meta para fazer as coisas, pelo menos da parte escrita, sem uma consultoria técnica daquilo que você vai escrever. Porque, de repente, você é ótimo, tem ideias, não é um nutricionista, mas é uma mãe que está ali no dia a dia e tudo, mas, de repente, você pode deslizar na hora da parte técnica, falando alguma coisa ali naquele diálogo com aquela criança, que você está mais fomentando ou, em algum momento, deixando a mensagem duvidosa. Então, convença um bom investidor, porque você, com um bom patrocínio, um bom investidor, você consegue toda essa parte técnica para revisar a sua história. Né? Isso é maravilhoso. Exatamente. E aí, em cima disso, a gente consegue fechar todos esses pontos, né? De repente, conversar com pessoas, eu não sei, dependendo de quem esteja escrevendo, né? Mostrar, fazer um briefing disso, uma testagem, uma pequena amostra para ver se aquilo vai funcionar. Enfim, tem muita coisa legal. No mercado dá para fazer isso, né? Também no mercado editorial, que você mostra ali para ver se vai fazer aquele mini sucesso, né? Como se fosse um pré-lançamento. E isso vai facilitar muito para que, quando o projeto esteja bem alinhado, lindinho, bonitinho, você consiga ter mais chance de fazer sucesso e monetizar isso e render. Sem problema nenhum, gente. E uma parte que eu acho muito boa agora, né, mais atual, é que, como a rede social, ela pode te mostrar para o mundo, literalmente, é mais fácil dessa mensagem chegar, mesmo que você não seja um autor já com uma grande editora por trás, enfim, mesmo que você seja pequeno. E se você tiver uma boa, pelo menos nessa parte, me mandem, porque eu vou divulgar. Se tiver um livro redondinho, eu quero mais que tenha muito, porque livros bons vão chegar nos lugares e nas escolas. E a escola também, que a gente nem falou disso, porque é um outro mundo à parte. Eu vou fazer um podcast só de escola e alimentação e livros. Mas chegando nas escolas, por exemplo, nós conseguimos ainda essa amplificação maior ainda. Um trabalho... Nossa, já imaginou? É muito se chegam como leitura obrigatória, como existem livros, né? Todo bimestre aquela criança tem que ler. Olha que legal se o seu livro chegar numa escola como leitura obrigatória e ser um livro que tem projetos para as escolas que fazem projetos. Então, assim, legal. Isso é muito, muito maravilhoso. E eu falo bastante aqui, né, para encerrar no nosso dia de hoje de podcast. E eu tenho uma frase que eu falo todo dia, que é: se quisermos mudar o que está no prato, precisamos começar pelas histórias que estão na cabeceira. Então, mudando as histórias da nossa cabeceira do dia a dia, isso para tudo, vai aumentar a chance que você tenha uma alimentação mais saudável, uma vida mais saudável, prevenção e realmente mudar as próximas gerações a partir da literatura e da cultura. Muito obrigada, Cris. Obrigada, foi maravilhoso. Ótimo. Que bom pelas suas contribuições. Vamos conversar ainda muito mais sobre isso. Vamos. Venham a Flin, tá ótima, tá linda. Tá maravilhoso, eu tô encantada com a organização, com tudo. Foi uma alegria participar desse podcast. Espero vocês em breve no novo episódio do Pode Comer, comigo, Michele Barrella. Obrigada, gente. Que lindinho. Tão bom, né? Tá maravilhoso aqui, tá muito lindo.